Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal Amiguchos Crochê. Hoje trago uma aula muito especial que vai encantar vocês. Vamos aprender juntos como fazer este lindo leãozinho amigurumi de crochê, que é perfeito para várias finalidades. Ele pode ser utilizado como um brinquedo e também pode compor um lindo porta-maternidade, ou até ser o destaque em móveis de berço. Ele é parte das aulas da nossa coleção Safari aqui do canal. Com aproximadamente 11 centímetros sentado, este leãozinho lindo é ideal para quem ama peças detalhadas e versáteis. Nesta aula, vou compartilhar técnicas simples e dicas valiosas para que você possa criar essa peça encantadora, que é um sucesso entre crianças e também em decorações personalizadas para quartos de bebês. E se for utilizado como um brinquedo, na sua posição em pé, o leãozinho fica com aproximadamente 15 centímetros, o que é um ótimo tamanho para os pequenos brincarem. Seja para presentear, decorar ou fazer parte do seu catálogo de vendas, este projeto é uma escolha incrível. Então prepare seus materiais, inscreva-se no canal, ative o sininho para não perder nenhuma aula e venha dar vida a esse leãozinho tão especial. Lembrando que todo o material utilizado vai estar na descrição desse vídeo. Vamos começar? Vamos crochetar a cabeça e o corpo de uma vez só. Isso quer dizer que não teremos costuras entre essas duas partes. Com a agulha de 2 milímetros, vamos iniciar pelo topo da cabeça, fazendo um anel mágico. Vamos prender aqui com um pontinho. E agora vamos seguir com 6 pontos baixos dentro desse anel. Então, a primeira carreira será o anel mágico com 6 pontos baixos dentro dele. Vamos fechar o anel. E vamos colocar então aqui o nosso marcador de carreiras, que aqui eu vou estar utilizando um fio. E seguir então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Aumentos são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Então, para cada ponto da carreira anterior, vamos estar fazendo 2 pontos baixos juntos. Aqui então eu tenho meu primeiro aumento, 2 pontos baixos juntos, e no ponto seguinte eu já vou começar a prender aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, para deixar arrematado. E sigo então com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já posso soltar o fio lá atrás e sigo então com 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira. Pronto, agora eu puxo meu fio aqui para marcar o início desta carreira. E a carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo. Então, aqui, um aumento no primeiro ponto e no segundo ponto, um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A próxima carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Então, aqui, um aumento e agora 2 pontos baixos. Um ponto baixo e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. E esta é a última carreira de aumentos aqui da nossa base da cabeça. Agora, as carreiras de número 7 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 6 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então a carreira de número 12 e já temos aqui a cabecinha ganhando forma. Agora já podemos iniciar as diminuições. Então a carreira de número 13 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. A diminuição a gente pega 2 pontos seguintes, somente as alcinhas da frente de cada um desses pontos. Laço o fio e arremata com ponto baixo. Então eu fiz aqui a minha diminuição. E agora segue com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E aí segue repetindo. Uma diminuição, pegando as alcinhas da frente dos pontos, e 4 pontos baixos. Vamos repetir até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Carreira de número 14 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Aqui, então, uma diminuição e agora 3 pontos baixos. 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Finalizei aqui, vamos fazer uma pausa agora para a colocação dos olhos. Eu já deixei aqui marcadinho, para facilitar, o local exato onde a gente vai colocar os olhos. Deixar esse fio aqui para trás, bem para trás da cabeça. E aqui, ó, onde eu deixei marcadinho, nós vamos inserir os olhos. Eu vou estar utilizando aqui olhos com travas de segurança de 7 milímetros. Eles são pequenos, mas é o tamanho ideal para esse tamanho de amigurumi. E eu tenho aqui agora que contar a partir da carreira aqui do anel mágico, 9 carreiras. Então conta 9 carreiras e entre a carreira de número 9 e 10, vamos inserir aqui a agulha para abrir o espaço para a colocação do olho. Eu vou abrir um pouco mais aqui com a minha pinça. E aí a gente já pode colocar aqui o primeiro olhinho. Eu comprei há pouco tempo este aplicador de olhos e fuças com travas de segurança. E olha, vou dizer que é bem bom. Facilita muito a colocação dos olhinhos. Então a gente coloca assim a travinha ali nesta parte. E aí com essa outra parte aqui a gente vai posicionar em cima do olho e é só apertar os dois lados aqui do aplicador até dar um clique. E aí o nosso olhinho já vai estar prontinho. Muito fácil de colocar e acaba com aquele sofrimento de colocar as travinhas e machucar as mãos ou ter que fazer aquelas gambiarras para poder colocar. Eu antes utilizava um alicate para apertar a travinha, mas assim é muito mais fácil. Agora nós vamos contar aqui, ó, uma distância de 5 pontos entre os olhos. Tem que ficar 5 pontos entre eles depois de colocados. Então nós vamos contar 5 e no sexto ponto, depois do sexto ponto, é que a gente vai inserir a agulha, porque ainda tem a bordinha do olho, né? Então, depois de colocado, vai ficar 5 pontos entre os olhos. E aí, a mesma coisa, vamos inserir o olhinho e com o aplicador colocar a travinha. Prontinho, as travas colocadas. Para quem ainda não conhecia, então, esse aplicador, eu posso dizer que ficou muito mais fácil de colocar aqui os olhos,
e eu vou deixar o link desse aplicador aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse. Não é um produto caro e vale muito a pena. Então, quem tiver interesse vai estar aqui na descrição do vídeo. Vamos então continuar aqui com as nossas carreiras. A de número 15 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. E já podemos fazer uma pausa para a colocação do enchimento. Vamos colocar o máximo que a gente conseguir aqui, já moldando a peça, e depois, conforme a gente for fazendo a peça, a gente vai acrescentando mais e mais enchimento. Aqui, então, nós vamos colocar já bastante, porque a abertura ainda está grande o suficiente, e depois fica mais apertadinho, então fica mais difícil de colocar. Prontinho, agora vamos seguir para a carreira de número 16, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Já temos aqui o formato da cabeça certinha, e agora nós vamos para a carreira de número 17, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E a partir daqui já é o início do corpinho. Eu vou tirar aqui o marcador só para colocar ele mais para cima, para facilitar. Vamos então seguir com a carreira de número 18, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Prontinho. Vamos agora colocar mais enchimento aqui, agora sim moldar a cabecinha, fazendo o formato direitinho dela. Então, vamos preencher bem com enchimento até que a peça fique firme e no formato certinho da cabeça. Já preenchi bem aqui a cabecinha e ficou bem bonitinha. Já está no formato certinho e bem firme. Vamos seguir então para a carreira de número 19, que será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Carreira de número 20 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Ponto sobre ponto. A carreira de número 21, vamos fazer um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. Prontinho? Agora, as carreiras de número 22 até a número 25 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras
e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 25 e o corpinho também já está ganhando forma. Vamos seguir então com a carreira de número 26, que será de um aumento e 4 pontos baixos. Fiz um aumento, agora 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. Carreira de número 27 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. E já vamos iniciar as diminuições. Então, a carreira de número 28 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 29 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 30 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer uma pausa agora para a colocação do enchimento, iniciando nesta parte aqui do pescocinho e depois seguindo para o corpinho. Vamos preencher bem ali aquela parte do pescoço para que ele fique bem firme. Então, a gente inicia ali no pescocinho e depois é só seguir preenchendo o corpinho. Deixa bem compactado o enchimento ali na parte do pescoço. Ó, tá bem preenchido aqui. Agora é só seguir para o corpo. Aqui está o corpinho, então. E depois, conforme a gente for fechando, a gente pode acrescentar mais enchimento. Vamos então para a carreira de número 31, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Vou fazer mais uma pausa para a colocação do enchimento. E agora sim vou preencher bem. Aqui está, então, bem preenchido. Vamos seguir, então, para a próxima carreira, a de número 32, que será a última, que serão apenas diminuições. Vamos fazer 6 diminuições no total. Então, é só ir pegando as alcinhas da frente dos pontos, dos 2 pontos seguintes, sempre, e ir arrematando com pontos baixos. Vamos fazer isso até o final da carreira. E aí nós vamos finalizar esta carreira com apenas 6 pontos.
Fiz aqui o meu último ponto de diminuição e vamos então deixar aqui um fio longo para o arremate final e cortar esse fio. Vamos puxar o fio, já dá para tirar esse marcador. E agora, com uma agulha de tapeceiro ou agulha para bonecas, vamos fazer o arremate. Vamos passar a agulha sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. Vamos fazer aqui este movimento de passar a agulha por entre a alcinha da frente do ponto, em todos os 6 pontos que restaram, que vai formar aqui um anel mágico invertido. Então, é só passar a agulha, sempre pegando a alcinha da frente de cada um dos pontos. Prontinho, agora é só puxar aqui esse fio e vai fechar então o anel que se formou. E vamos pegar agora um pontinho aqui da lateral e passar esse fio por cima para dar um nozinho. E agora vamos inserir a agulha bem no centro desse anel que se formou, atravessando a agulha por dentro do corpinho e puxa bem esse fio. Pronto. E agora vou dar um nozinho aqui de segurança. E aí então a gente pode esconder esse fio e cortar. Vamos puxar ele ali por dentro e cortar o fio. E a nossa base do leãozinho está pronta então, a cabeça e o corpinho dele. Ficou bem bonitinho já. Agora vamos tecer então o focinho do nosso leãozinho. Eu peguei aqui uma cor diferente, é a cor Off-White. E nós vamos iniciar então o focinho com um anel mágico também. Vamos prender aqui o anel com pontinho e agora fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos pegando aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás e arrematando atrás dos pontos, prendendo ele ali com os pontos. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 é a última carreira e será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos no final da carreira. Ponto sobre ponto. Finalizei aqui a carreira e agora, ó, tem um detalhezinho importante. Aqui, se a gente for contar bem o início das carreiras, vai dar só 3 carreiras e não 4. E se a gente conta mais nas laterais, dá as 4 carreiras. Porque sempre na emenda aqui fica uma diferencinha de pontos. Então, nós vamos fazer 3 pontos baixos agora, só para igualar essa quantidade de pontos aqui nesta partezinha. Então, vou fazer aqui 1, 2 e 3. Prontinho. Agora sim, todos os lados vão estar iguais. E aí, a gente faz um ponto baixíssimo. E vamos deixar aqui um fio bem longo, longo o suficiente para poder fazer a costura desse focinho na cabeça. Puxa o fio e já pode tirar o marcador. Então, aqui está a parte do focinho pronta. E vamos deixar reservado para a costura mais tarde, seguindo com as orelhas. Para as orelhas, volto aqui com a cor do corpinho e vamos iniciar também com o anel mágico.
prendendo com pontinho e agora fazendo 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar esse anel e a segunda carreira será somente de aumentos, 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel ali atrás, juntamente com os pontos. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e 5 pontos baixos. Um aumento, um, dois, três, 4 e 5 pontos baixos. E vamos repetir mais uma vez. Um aumento e 5 pontos baixos. Até chegar no final da carreira, totalizando 14 pontos. A carreira de número 4 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 14 pontos. Ponto sobre ponto. Vou cortar agora esse fio que ficou lá de sobra do anel. E vou seguir aqui com a quinta carreira, que será de uma diminuição e 5 pontos baixos. Então, vamos fazer aqui uma diminuição e agora 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos repetir mais uma vez, uma diminuição e 5 pontos baixos, até chegar no final da carreira, totalizando 12 pontos. E chegamos então no final da orelha, vamos finalizar com um ponto baixíssimo. E deixar aqui um fio longo para a costura depois. Puxa esse fio. Já podemos tirar aqui o marcador. E nós vamos pegar essa orelhinha e achatar ela assim dessa forma. Agora é só voltar o vídeo no início dessa parte da orelha e fazer a outra igual. Aqui estão as duas orelhas prontinhas e vamos deixar aqui reservado. Agora vamos seguir com a parte da costura do focinho na cabecinha do nosso leão. Esse fio que ficou de sobra aqui do anel, a gente já pode cortar ele. Vamos posicionar o focinho assim, com o fio voltado para baixo, bem no centro embaixo. E com a agulha agora de tapeceiro ou para bonecas, a gente vai iniciar a nossa costura, bem aqui embaixo. Então, a gente vai pegar aqui na parte da cabecinha, entre uma, duas, três, entre a terceira e a quarta carreira de baixo para cima, e vai passar o fio. Mais ou menos, aí você vê como fica melhor para você. E o mais importante aqui é alinhar abaixo dos olhos dos dois lados da mesma forma, para que não fique torto. E aqui nós vamos subir no máximo até esta carreira entre os olhos. Então, o fio a gente vai passar por cima do ponto e vai pegar ali, então, o próximo pontinho do focinho e já passar o fio ali entre os pontos da cabecinha. Aqui eu estou na mesma carreira que eu iniciei. E sempre vamos passar o fio por cima do ponto. Aqui eu já estou pegando o ponto da cabecinha, ainda em linha reta, na mesma carreira. E agora a gente já começa a verificar aqui se a gente já pode ir subindo a costura. Aqui já vou subir as carreiras.
Então, vou pegar aqui o pontinho do focinho e agora eu pego, com a agulha eu entro no mesmo ponto e saio no ponto seguinte na carreira de cima. Assim, desta forma. Vamos fazer a costura aqui meio que na diagonal, só nessa parte, e depois seguir em linha reta para cima. Subir mais uma carreira. E aqui a gente já está na posição alinhada aqui abaixo do olho. Então, é só seguir as carreiras para cima e cuidar aqui para que os dois lados fiquem iguais. É uma costura bem simples, é só ir cuidando do alinhamento mesmo, para que não fique torto. Aqui nós vamos, na diagonal, sair bem próximo aos olhos, com a agulha. Vou pegar o pontinho aqui bem rente ao olho, para sair na carreira entre os olhos, que é a nossa carreira de base aqui, né, o nosso limite para subir aqui, então, com o focinho. Pronto. E agora é só seguir a costura nesta linha reta desta carreira. É só seguir a costura assim, desta forma, até o outro lado. Já estou aqui, ó, bem próximo aos olhos. Cuidar para fazer a costura igual dos dois lados. E aí já vamos descendo também, pegando os pontos bem rente aos olhos. Novamente, temos que cuidar aqui o alinhamento, para ficar do mesmo jeitinho que ficou do outro lado. E aí, nós vamos seguir depois costurando. Mas antes, nós vamos fazer uma pausa para colocar enchimento. É bem pouco enchimento, somente para dar ali o volume na parte do focinho, mas não colocar demais, porque senão os pontos vão ficar se abrindo. Então, é só o suficiente para que dê o volume aqui necessário para o focinho. Neste caso aqui já está bom. E aí é só seguir com a costura. Vamos cuidar aqui a posição para que fiquem iguais. Os dois lados têm que ficar iguais, alinhados, para não ficar torto aqui essa parte do focinho, né? Daí fica bem feio. Então é só cuidar, e agora já estou chegando aqui no último pontinho. Vou dar um nó. E agora vamos esconder esse fio. Passando aqui a agulha por dentro da cabeça, a gente puxa o fio até esconder o nozinho, e aí é só cortar. E agora, com a ponta da agulha, a gente vai ajeitando esse enchimento aqui por dentro do focinho, para que ele fique bem uniforme. E está pronta, então, a costura aqui do nosso focinho. Ficou bem bonitinho. E agora falta apenas bordar o focinho nele. Para fazer o bordado do focinho, vou estar usando um fio aqui mais fino, que é o fio Anne. Porém, eu vou pegar ele bem comprido e vou colocar duplo na agulha, desta forma.
Eu coloquei aqui, ó, com as duas pontas, da forma que ele fique duplo. Desta forma, a gente tem mais facilidade para fazer o bordado do focinho, não precisando passar tantas vezes. E este fio mais fino é melhor para que fique um bordado mais delicado. Então, nós vamos usar aqui, ó, a partir deste ponto aqui, entre a primeira carreira e a segunda, até aqui em cima, deixando apenas uma carreira acima do focinho. E vamos delimitar aqui uma área para fazer o bordado no formato de um V. Vou inserir então a minha agulha aqui por baixo, saindo ali entre a primeira e a segunda carreira de cima para baixo. Vou prender ali o fio atrás. E agora a gente pode iniciar aqui então o bordado. Eu deixo preso ali o fio para que não fique se soltando ele aqui no bordado. Então, vou inserir aqui a minha agulha bem acima do anel mágico, entre a primeira e a segunda carreira, saindo aqui em cima na mesma linha, e agora eu puxo o fio aqui, inserindo a agulha no mesmo local. Aqui nesta parte de baixo, vamos sempre inserir a agulha no mesmo ponto. E agora vamos ter que bordar todo o focinho aqui dentro desse limite que a gente já fez com o fio. Vamos passando várias vezes aqui até completar todo o focinho. E é só seguir bordando. Já estou aqui com o focinho bem preenchido. Ajusta com a ponta da agulha ali os pontos que ficaram aparecendo da parte de baixo. E agora vou inserir aqui no mesmo local, e antes de finalizar, nós vamos sair novamente nas laterais, bordando aqui essas laterais novamente, para ficar bem bonitinho o formato do focinho. Então, a gente puxa bem ali o fio. E agora a gente faz aqui as bordas do focinho novamente, alinhando ele. E antes de finalizar, nós vamos inserir a agulha novamente aqui, saindo na parte de cima, para fazer o bordado bem em cima ali do focinho, tapando aqueles pontos que ficaram aparecendo da parte de baixo do focinho. Então, a gente puxa bem aqui o fio, ajeita ali o formato dele, e agora vamos passar o fio ali na parte de cima. Ó, preenchendo. Deixa eu só ajustar aqui. Vamos preencher essa partezinha ali, ó, que ficou aparecendo os pontinhos brancos. Antes a gente ajeita com a agulha e agora a gente passa esse fio aqui por cima. Vamos passar umas 2 vezes o fio aqui, para ficar bem certinho. Só cuidar para que fique o fio bem alinhadinho na hora de puxar, para que não embole. E agora sim, nós vamos inserir a agulha aqui, saindo lá onde a gente iniciou com o bordado, para poder fazer um nó aqui com as duas pontas. Ajeita bem antes de finalizar. E agora vamos dar um nozinho. Antes eu vou cortar aqui o fio. Vamos dar um nó. E aí, é só cortar aqui e esconder esse nozinho, puxando com a agulha por dentro aqui do focinho.
Prontinho. Então, aqui essa parte do focinho tá pronta, mas ainda falta o bordado da boquinha do nosso leão. Vamos fazer o formato da boquinha aqui embaixo. Agora, com o mesmo fio, só que da forma simples, não vou pegar ele duplo, vou pegar ele assim, simples. Vamos passar aqui o fio fazendo o formato já da boquinha do leão. Então, vou inserir a agulha aqui por baixo e vamos contar aqui uma, duas, três. Entre a terceira e a quarta carreira, eu vou sair ali com a agulha. E aí a gente já faz esse formato aqui da boca, para ver como vai ficar. Ajeita aí como você quer que fique a boquinha. E aí nós vamos inserir a agulha na mesma carreira ali, uma, duas, três, entre a terceira e a quarta, aqui na mesma posição do outro lado. Saindo aqui, ó, bem abaixo do anel mágico. E aí eu passo esse fio por baixo do fio da boca para puxar aqui e fazer o formato dela. E nós temos que fazer uns pontinhos ali para prender essa boquinha. Então, nós vamos deixar mais ou menos assim, sem puxar muito o fio. E aí, vamos inserir a agulha aqui bem abaixo do focinho, saindo ali mais para a lateral. E mais para baixo também. Escapou aqui meu fio. E agora nós vamos dar um pontinho em cima deste fio, segurando ali, prendendo ele. Vou passar a agulha aqui por baixo, ó. E vou prender este fio aqui no formato da boca. Assim eu acho que fica bem bonitinho, né? Então, vou inserir a minha agulha aqui, saindo exatamente ali na mesma posição do outro lado. E vou passar, então, o fio aqui novamente por baixo do fio da boca. E vou prender agora, passando por cima dele. E inserindo a agulha agora para prender este fio. E aí você verifica se precisa fazer mais alguns pontinhos ou não. Aqui eu acho que já está bom. Se já estiver bom, já pode inserir a agulha agora, saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Mas caso precise fazer mais uns pontinhos, é só fazer da mesma forma. E aí vai ajeitando com a ponta da agulha para fazer o formato certinho aí da boquinha. E quando estiver bom, aí é só dar o nozinho. Agora eu vou fazer diferente, vou cortar aqui as duas pontas para igualar elas e vou inserir a minha agulha aqui por dentro da cabecinha e puxar esse fio para esconder o nó. Puxa bem o fio e está pronto então o bordado da boca. Agora, com o mesmo fio da cor da pele, eu vou fazer um detalhe aqui nos olhos, que é aproximar um pouco mais eles, fazendo um formato do rostinho aqui
ficar mais bonitinho. Então, nós vamos inserir a agulha aqui por cima ou por trás da cabeça, tanto faz, da forma que ficar mais fácil de sair aqui, ó, bem acima do olho e bem próximo ao olho. Então, vamos puxar esse fio. E agora nós vamos passar esse fio por baixo do olhinho. Vamos puxar até ele passar ali embaixo do olho, tem que ficar escondido. E vamos inserir a agulha agora bem rente ao olho na parte de baixo, atravessando a cabecinha, saindo no mesmo local do outro lado. É um pouquinho, às vezes, difícil quando pega na travinha, mas dá para fazer. Então, agora a gente vai puxar o fio até esconder bem ele, ó. Já desapareceu do outro lado. E agora vamos fazer a mesma coisa, passando o fio aqui na lateral da parte externa do olho, inserindo a agulha bem em cima do olhinho, saindo agora do outro lado, na mesma posição. E vamos fazer a mesma coisa, vamos passar este fio por baixo do olho. Puxa bem o fio até que desapareça ali o fio, fique bem escondido. Então, nós vamos puxar agora um pouquinho e vamos fazer a mesma coisa na parte interna do olho. Vou passar agora o fio na parte interna, até aqui embaixo, inserindo a agulha e saindo no mesmo local do outro lado. Cuida para que o fio fique embaixo do olho. Como eu já tinha puxado o fio antes para aproximar os olhos, aí ficou um pouquinho mais difícil, mas aí com a própria ponta da agulha a gente vai empurrando ali o fio até que ele desapareça. Puxa bem, e aí faz o mesmo aqui do outro lado. E agora nós vamos inserir essa agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio, para poder prender ele. Puxa até esconder o fio embaixo do olho. E agora sim nós vamos dando uma ajeitadinha, puxando os fios juntos, para fazer o formato do rostinho aqui, nesta parte entre os olhos, ó. Então, os olhos já estão ficando mais próximos. E aí, com a ponta da agulha, a gente vai ajeitando o enchimento por dentro, onde ficar torto. E já ficou um formato mais bonitinho do rostinho dele. E quando você achar que já está no formato certinho, bem bonitinho, aí nós vamos dar um nó neste fio. Aperta, né, bem. E aí nós vamos esconder esse nozinho também, puxando o fio por dentro aqui da cabecinha. E o nosso leãozinho já está ficando bem bonitinho. Vamos agora para a costura das orelhas dele. Vamos posicionar aqui a orelha mais para a parte de cima da cabeça, aqui na lateral. E aí você verifica como fica melhor para você. Mas como é um leãozinho, é melhor que a orelhinha fique assim, nesta posição, um pouquinho mais para cima. Então, a gente verifica aqui, é melhor verificar com as duas orelhas antes de iniciar a costura. E esta posição aqui mais acima fica melhor porque depois nós vamos colocar a juba
e aí vai aparecer somente as pontas das orelhas. Então, nós vamos costurar aqui. Eu vou iniciar a costura aqui 2 carreiras acima dos olhos e vou contar aqui uma distância de pontos: 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pontos de distância do olho. Então, no 7º ponto, eu vou inserir a minha agulha e 2 carreiras acima do olho. Vou pegar agora os pontos da frente e os de trás sempre juntos. Então, inicio aqui na pontinha da orelha, puxa bem esse fio. E agora eu vou inserir a agulha no mesmo ponto ali, ou no ponto da lateral, na mesma linha. E aí seguimos da mesma forma, insiro sempre a agulha pegando os pontos da frente e os de trás juntos. Agora eu tenho que começar a subir aqui as carreiras, e nós queremos que o formato da orelha fique assim, ó, mais encurvada, certo? Então, nós temos que fazer esse formato aqui na costura. Ó, tem uma voltinha aqui dentro da orelha. Então, vou pegar aqui no mesmo pontinho, inserindo a agulha e saindo uma carreira para cima. Pego aqui os 2 pontos da orelha, os da frente e os de trás juntos. Vou subir novamente uma carreira, entrando sempre com a agulha aqui no mesmo ponto que eu saí e saindo na carreira de cima. Agora, pego os pontos da orelhinha novamente. E aqui a gente já começa a fazer o formato dela mais para frente aqui da cabeça. Vamos inserir a agulha agora na diagonal, vamos contar aqui 3 carreiras de distância do anel, que é o nosso limite para chegar com essa orelhinha. Temos 3 carreiras, então agora eu só posso seguir na mesma carreira para frente. Ó, aqui 3 carreiras, entre a terceira e a quarta. E agora eu vou costurar aqui, dando mais um pontinho, pegando aqui bem na pontinha ali da orelhinha e vou dar um nó. Verifica se o formato ficou certinho, na posição certa. E aí, vamos inserir essa agulha por dentro da cabecinha, puxando bem o fio, e vou dar aqui um nozinho de segurança. E agora é só esconder esse fio e cortar. Prontinha, a primeira orelha já está certinha. E agora é só fazer o mesmo do outro lado, costurando a orelhinha aqui da mesma forma, cuidando a posição certinha, deixando ali a mesma distância. Orelhas costuradas, aqui ficou bem certinho, bem bonitinho. E agora, com a ponta da agulha, nós vamos ajeitar o enchimento por dentro da cabecinha, fazendo o formato aqui do rostinho ficar mais arredondadinho nesta parte aqui de baixo. Vai puxando o enchimento por dentro para fazer o formato aqui do rostinho, dos 2 lados. E aí você vai ajeitando aí para verificar como fica melhor para você. Prontinho. Vamos seguir então para a juba? Para tecer a juba, eu vou usar aqui um fio da cor marrom e vou estar utilizando agora uma agulha de 2,5 milímetros, uma agulha maior do que a gente utilizou para o corpinho, certo? Vamos iniciar então a nossa juba com um anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o nosso anel com um pontinho e agora vamos fazer 6 pontos baixos dentro do anel.
Vamos fechar esse anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo aquele fio que ficou de sobra do anel para deixar arrematado. Então é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A carreira de número 4 será de um aumento e 2 pontos baixos. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 5 será de um aumento e 3 pontos baixos. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E é só seguir repetindo, um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 6 será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 7 e 8 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei a carreira de número 8 e a carreira de número 9 será diferente. Vamos fazer um ponto baixo. Agora, 6 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 correntes. Vamos pular 6 pontos baixos aqui da carreira. E no 7º ponto, nós vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, vamos fazer um meio ponto alto. Laça o fio, insere a agulha, laça o fio novamente e arremata tudo de uma vez só. E agora 2 pontos altos. Um ponto alto e o segundo ponto alto, um para cada ponto. No ponto seguinte, vamos fazer novamente um meio ponto alto. Arremata tudo junto. E no ponto seguinte, um ponto baixo. Esta parte aqui ficará entre as orelhas, então caso a distância das orelhas seja maior para você, você pode acrescentar mais pontos altos. Aqui é uma orelha, e aqui você pode acrescentar mais pontos altos antes do meio ponto alto e do ponto baixo, certo? E agora nós vamos fazer 6 correntes novamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Que é o formato da outra orelha. Então, nós vamos pular novamente 6 pontos baixos e no 7º ponto nós vamos fazer um ponto baixo. No ponto seguinte, nós vamos fazer um meio ponto alto. E agora nós vamos fazer uma pausa. Vamos pegar o nosso leão e vamos colocar aqui, então, na cabecinha para verificar se a distância ficou correta. No meu caso, ficou bem certinho, tá? Então, aqui, ó, os pontos deram bem certinho entre as orelhas. Caso precise, você faz aqui mais pontos aqui no meio, certo? E aqui na parte de trás da cabeça, para mim já ficou do tamanho correto. Tem que preencher toda a parte de trás da cabeça antes da gente iniciar a parte da juba mesmo, que será todo o contorno aqui desta parte. Então, vamos tirar novamente aqui e seguir.
Para dar certinho aqui na cabeça, eu vou fazer mais 5 pontos altos. Um ponto alto. 2 pontos altos. 3 pontos altos. 4 pontos altos e 5 pontos altos. Vou fazer já um ponto baixo, aqui, no próximo ponto, para depois fazer as correntinhas. Então, agora nós vamos seguir com 14 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Essa parte aqui vai passar na frente do pescocinho, essa parte das correntinhas. Agora nós vamos trabalhar essa peça virada. Vamos virar ela e nós vamos pular aqui 2 correntinhas. E a partir da terceira correntinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Então, aqui pulei 2 correntinhas. E agora, na terceira correntinha, vou fazer 3 pontos altos no mesmo ponto. Aqui um ponto alto. 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vamos para a próxima correntinha e vamos fazer 3 pontos altos. Todos juntos no mesmo ponto. E nós vamos seguir por toda esta corrente fazendo 3 pontos altos para cada ponto da corrente. Vamos seguir fazendo assim, desta forma, até chegar ali no final. E depois vamos seguir por todo o contorno. Já fiz aqui toda a parte da corrente com pontos altos. E eu vou mostrar para vocês como vai ficar essa parte. Quando estiver aqui na cabecinha do leão, esta parte das 14 correntinhas ficará na parte da frente aqui da cabeça, ó. Abaixo aqui da cabeça, no pescocinho. Então, agora nós vamos ter que seguir fazendo pontos altos aqui por todo o contorno, até chegar mais ou menos aqui. Vamos deixar uns pontinhos ali para fazer já com esta parte da frente presa. Então, vamos seguir agora com esta peça virada assim, desta forma. E aí, nas alças de trás de cada um dos pontos, nós vamos fazer 3 pontos altos para cada ponto. Sempre nas alcinhas de trás dos pontos. E note que eu estou com a peça virada agora com a parte do avesso para mim, né? E a parte que era a correta tá virada para o outro lado. Então, nós vamos trabalhar desta forma, ó, por todo o contorno, passando também aqui nas correntinhas de cima das orelhas. E eu vou fazer isso até chegar aqui e depois eu volto com vocês. Já fiz aqui todo o contorno, ó, passando por essa parte que ficará acima das orelhas também. E agora nós vamos testar aqui no leão, antes de finalizar. E também nós vamos verificar aqui a quantidade de pontos que tem que deixar atrás da cabeça antes de encerrar. Aqui nós vamos ajeitar na cabecinha, puxar essa parte aqui na parte da frente da cabeça. Vou tirar já esse marcador que não precisa. E aqui, ó, eu tenho que deixar alguns pontinhos
para fazer depois. Vamos fazer aqui alguns pontos. Eu vou deixar 5 pontos aqui atrás da cabeça e vou fazer esses outros agora, antes de já prender essa parte da juba, e a gente vai encerrar essa parte aqui atrás, já com ele na cabecinha. Então, aqui eu vou fazer mais uns pontinhos aqui que está faltando na lateral. E depois a gente vai fazer os pontos altos já com a juba na cabecinha. Vamos tirar aqui novamente. E aí você verifica se está certinho para você aí, se tem que ser essa distância mesmo, para ficar atrás da cabeça, né? Aqui, ó, eu vou fazer estes pontos aqui. Então, vou seguir fazendo aqui até chegar ali, quando estiver faltando 5 pontos atrás da cabecinha. Vou fazendo e já retorno. Cheguei aqui, ó, faltando apenas 5 pontos atrás da cabeça. Então, nós vamos já colocar aqui na cabeça e nós vamos depois colar essa parte. Vamos colocar cola ali nessa parte de trás. Só antes, para ter certeza que está correto, eu vou colocar aqui e verificar. A parte das correntinhas a gente vai colocar na frente da cabeça, assim, desta forma. Para mim aqui está certinho, então antes de continuar, nós vamos colar a juba aqui na cabecinha. Vamos então tirar aqui novamente. E agora, nessa parte interna, nós vamos utilizar aqui a cola de silicone líquida para colar. Então, nós vamos colocar pouca cola, não coloque muito, até para não borrar, né, fora da cabecinha, ali da parte de trás da cabeça. Tem que cuidar para não sujar com a cola. Então, aqui, vamos aguardar uns 3 minutinhos, só para a cola secar um pouquinho. Já aguardei aqui o tempo e vamos então colocar, cuidando para não passar essa cola no restante do nosso leão. Cuidar para não sujar aqui as orelhas e o restante do corpinho. Posiciona ali certinho já, pressionando para que a cola fixe esta parte aqui da juba na cabecinha. Então, vai ajeitando bem aí para fixar ela certinho. Só faça isso quando estiver com certeza de que o tamanho tá ok, né? Que está tudo certinho, porque depois não tem volta. Puxa bem. E aqui já está bem direitinho. Vamos aguardar secar, então. Já está seca aqui a cola, então vamos dar continuidade aqui para finalizar esta parte da juba. Agora nós vamos ter que pegar o primeiro ponto aqui desta parte das correntinhas e prender junto com a agulha, ó, vamos inserir a agulha ali no primeiro pontinho da ponta e vamos fazer um ponto baixíssimo aqui no próximo ponto. Insere a agulha ali, né, na alcinha de trás do ponto e faz um ponto baixíssimo para prender aqui esta parte da frente da juba. Pronto. Agora nós vamos subir 3 correntinhas. 1, 2 e 3. E no mesmo ponto, nós vamos fazer mais 3 pontos altos juntos. Um ponto alto, 2 pontos altos e
3 pontos altos. E agora é só seguir fazendo 3 pontos altos para cada ponto até chegar no final desta carreira, sempre na alcinha de trás de cada ponto. Então eu vou fazendo aqui até chegar no final da carreira e já retorno. Cheguei aqui no final da carreira, então nós vamos fazer um ponto baixíssimo e finalizar aqui a nossa juba. Puxo o fio. Não precisa deixar fio longo aqui para a costura, porque não terá costura. Então, nós vamos deixar um fio curto mesmo. Ajeita aí as laterais da juba. Corta esse fio. E é só puxar. Agora é só ajeitar bem aqui a juba, né, na parte da frente, das laterais. E está pronta. Vamos só esconder esse fio, então. Com a agulha, nós vamos só atravessar aqui a cabecinha e puxar o fio. Prontinho, agora é só cortar ele e está finalizado. E aqui está então a juba prontinha. Vamos então agora para os detalhes dos olhos, que ainda está faltando aqui um detalhe do olhinho e depois a sobrancelha. Com o fio da cor Off-White, que é o mesmo do focinho, eu vou inserir essa agulha para fazer um contorno aqui na lateral dos olhos. Então, eu vou inserir a agulha no melhor local aí que você encontrar para posicionar ali o fio. Ó, vou sair bem rente ao olho, é importante que seja bem próximo ao olho mesmo, para não ficar aparecendo ali a ponta do fio. Pronto. E aí, a gente vai só fazer um contorno assim, cuidando aí para verificar a melhor posição, para que os olhinhos fiquem bonitos. E aí, nós vamos inserir a agulha próximo ao olho novamente, saindo do outro lado na mesma posição. Cuida para ficar bem rente ao olho. Aqui eu tô saindo mais na lateral do rostinho, porque fica mais fácil de eu inserir a agulha daqui deste lado. Depois nós vamos colar ali o fio, para que ele fique bem certinho e não se mova. Mas antes vamos fazer aqui do outro lado também. Agora eu vou inserir novamente a minha agulha aqui no mesmo local, onde eu saí com o fio, só para posicionar da melhor forma ali, próximo ao olho. E aí, faz o mesmo aqui do outro lado, ó. Insere a agulha ali bem rente ao olho, agora saindo lá onde a gente iniciou com o fio. Puxa, mas não aperta muito, porque agora nós vamos colocar uma colinha aqui abaixo desse fio, para que ele não se mova mais. Vamos puxar aqui com a ponta da agulha, só para afrouxar um pouquinho dos dois lados. Agora vou usar a mesma cola de silicone líquida, vou colocar aqui uma pontinha de cola aqui num papel guardanapo, só para facilitar, e vou usar um palito desses, palito de dente mesmo. E aí nós vamos pegar aqui com a pontinha desse palito, um pouquinho da cola, bem pouquinha cola mesmo, e passar aqui embaixo do fio.
bem ali na parte próxima ao olho. Pronto. E com a outra ponta do palito, a gente vai colar ali o fio, posicionando ele da melhor forma. Dá uma puxadinha lá no fio em cima e ajusta aí com a ponta do palito. E agora vamos fazer o mesmo do outro lado. Passa a cola ali bem rente aos olhos. E com a ponta limpa do palito, a gente vai ajustar ali o fio, puxando lá em cima e ajeitando com a ponta do palito. Agora me conta aí se você já conhecia essa técnica. Deixa aí nos comentários. Você já tinha visto essa forma de fazer esse detalhe dos olhos? Fica bem bonitinho, não é mesmo? Vou ajeitar aqui com a ponta da agulha também. E vamos agora dar um nozinho e esconder esse fio. Prontinho. E agora está faltando somente as sobrancelhas. Para a sobrancelha, vou usar o mesmo fio aqui que eu usei no bordado do focinho, de forma simples, não vou colocar duplo. E aqui nós vamos colocar nesta posição aqui uma carreira acima dos olhos. Ó, inicia aqui uma carreira acima dos olhos, bem próximo ao canto do olho, canto externo, né? E aí a gente sobe uma carreira para cima, uns 2 pontinhos para lateral. E insere a agulha saindo agora na mesma posição do outro lado. Ajeita aí, para que fique bem certinho. E faz o mesmo do outro lado. Pula 2 pontinhos para lateral, uma carreira para baixo. E agora insere a agulha saindo lá onde a gente iniciou com o fio. E aqui a mesma coisa, vamos dar um nozinho, cortar o fio e esconder o nó. E aqui está o rostinho, então, do nosso leãozinho prontinho. Vamos seguir para as patas? Vamos iniciar, então, a pata dianteira, com um anel mágico, e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vamos prender aqui o anel com ponto e agora fazer 6 pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o anel. E a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vamos prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás, deixando arrematado. Então é só seguir com 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. Serão 3 repetições, então vamos fazer mais duas. Um aumento e 3 pontos baixos. Segue repetindo até chegar no final da carreira, totalizando 15 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 15 pontos para cada uma das carreiras.
Eu vou fazendo aqui essas 2 carreiras e já retorno. Vamos para a carreira de número 6, iniciando com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5. Agora, na sequência, vamos fazer 2 diminuições triplas, pegando 3 alcinhas da frente dos pontos de uma só vez, laçando o fio e arrematando elas todas juntas, com um ponto baixo. E agora, novamente, vamos pegar 3 alcinhas dos 3 próximos pontos, laça o fio, passando por dentro de todas elas e arremata o ponto. Agora, nós vamos fazer 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos, finalizando então esta carreira com 11 pontos. Carreira de número 7, vamos iniciar com 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E agora, uma diminuição. Esta diminuição é com apenas 2 alcinhas da frente dos pontos. Uma diminuição simples. Pronto. E agora, 5 pontos baixos. Até chegar no final da carreira, totalizando 10 pontos. E já temos aqui o formato da patinha. Vamos colocar então o enchimento, preenchendo essa pata. Vai moldando ela. E agora vamos seguir então para as próximas carreiras, que serão apenas de pontos baixos. Então, as carreiras de número 8 até a número 12 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei aqui no final da carreira de número 12 e vamos colocar o enchimento que está faltando na patinha. Podemos tirar já esse fio marcador. E agora vamos preencher então esta parte. Aqui seria o bracinho então do nosso leão. Preenchido, cuide para não preencher até aqui em cima, tem que ficar assim, ó, nesse formato. E aqui, ó, está faltando um pontinho ainda para chegar no formato certinho, para que a gente possa fechar essa parte. Então, vou fazer um ponto baixo e agora sim eu estou na posição correta. Vamos fazer agora o fechamento com pontos baixos. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos e arrematar com pontos baixos. Prontinho, vamos deixar aqui então um fio longo para a costura. Puxa o fio. E agora é só voltar o vídeo no início da pata dianteira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as 2 patinhas prontinhas. Vamos então agora tecer as patas traseiras. Vamos deixar esse aqui reservado para a costura depois. Vamos iniciar também com o anel mágico, prendendo com um pontinho. E dentro desse anel agora 6 pontos baixos.
fecho o anel e a segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. E já vai prendendo o fio que ficou de sobra do anel ali atrás. Então, é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada ponto até o final da carreira, totalizando 12 pontos. A carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo, um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as duas carreiras e já retorno. Carreira de número 6, vamos iniciar com 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Agora uma sequência de 6 diminuições. Uma diminuição, 2 diminuições, 3 diminuições, 4 diminuições, 5 diminuições e a sexta e última diminuição. E novamente 3 pontos baixos. 1, 2 e 3. Finalizando então esta carreira com 12 pontos. A carreira de número 7, vamos iniciar com 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Agora vamos fazer uma diminuição tripla, pegando as alcinhas da frente dos 3 pontos seguintes. Laça o fio, arrematando os 3 pontos juntos. E agora laça o fio e arremata o ponto. Vamos seguir com mais 4 pontos baixos até o final da carreira. 1, 2, 3 e 4. Finalizando então esta carreira com 10 pontos. E já temos aqui o formato da patinha. Vamos fazer uma pausa agora para a colocação do enchimento. E vamos preencher bem, moldando esta parte aqui da patinha. E agora vamos seguir então com as carreiras de número 8 até a número 13, de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui as 6 carreiras e já retorno. Finalizei aqui a carreira de número 13 e agora vamos colocar o enchimento então nesta parte aqui da perninha. Vamos preenchendo bem, cuidando para que essa parte aqui de cima, ó, não fique com muito enchimento, ela tem que ficar assim, ó, podendo fechar. E agora vamos fazer a finalização, tiramos aqui o fio marcador e vamos fechar então com pontos baixos. Vamos pegar os pontos da frente e os de trás juntos, cuidando da posição da perninha, o pezinho tem que ficar para cima. E aqui nós vamos pegar os pontos da frente e os de trás e arrematar com pontos baixos. Serão 5 pontos baixos no total. Pronto. E aí nós vamos deixar um fio longo para a costura. Aqui está a perninha prontinha. Vamos cortar esse fio.
E agora é só voltar o vídeo no início desta parte da pata traseira e fazer a outra igual. Já estou aqui com as duas patas prontinhas e agora está faltando apenas o rabinho do nosso leão. E para tecer o rabo, nós vamos deixar aqui um fio no início, uma sobra de fio, e vamos fazer um anel mágico, porém dentro desse anel nós vamos colocar apenas 5 pontos baixos. Vamos prender aqui o anel com um ponto e agora 5 pontos baixos dentro do anel. Pronto. Puxo o fio e este fio agora a gente não vai colocar ali para trás, nós vamos trazer ele aqui para frente, porque depois vamos usar ele para fazer a costura. E agora, a carreira de número 2 será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 5 pontos. E conforme vai fazendo os pontos, já vai ajeitando a peça para ele fazer o formato certinho. As carreiras de número 3, 4 e 5 também serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 5 pontos para cada carreira. Vamos fazer então essas 3 carreiras e retornar quando chegar lá no final. Cheguei aqui no final da carreira de número 5 e vamos fazer agora a troca de cor. Vamos laçar o fio, mas não vamos finalizar o ponto. Vamos arrematar esse ponto já com a cor marrom, a mesma da juba. Laço o fio e arremato o ponto. Então, aqui a gente está fazendo a troca de cor. Vamos dar um nó e cortar esse fio da cor mais clara. Pronto. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer um ponto baixíssimo no ponto seguinte e já cuida para ir prendendo esses fios que ficaram de sobra ali atrás para deixar arrematado. Então, faz um ponto baixíssimo. E vamos subir 8 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 e 8. Vamos inserir a agulha no mesmo ponto e fazer um ponto baixíssimo. Sobe novamente 8 correntinhas. E agora faz um ponto baixíssimo no próximo ponto. Insere a agulha no ponto seguinte, laça o fio e arremata com um ponto baixíssimo. E nós vamos repetir agora até o final da carreira. Sobe 8 correntinhas. Insere a agulha no mesmo ponto. E aí sempre vai ser um ponto inserido no mesmo ponto e nas próximas correntinhas o ponto será feito no próximo ponto. Então, aqui vamos subir 8 correntinhas novamente. E agora vamos inserir a agulha no ponto seguinte. E fazer o ponto baixíssimo. Sobe novamente 8 correntinhas.
E agora faz o ponto baixíssimo no mesmo ponto. Sobe novamente as 8 correntinhas e faz um ponto baixíssimo no ponto seguinte. Sobe novamente as 8 correntinhas e faz um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Mais uma vez, sobe as 8 correntinhas e faz o ponto baixíssimo no ponto seguinte. Sobe novamente as 8 correntinhas e agora finaliza fazendo um ponto baixíssimo no mesmo ponto. Prontinho. Vamos ficar aqui então com 9 correntinhas aqui, fazendo esse formato aqui, certo? Daria para fazer mais uma, mas não precisa, já está bom assim. Vamos então puxar aqui o fio, cortar ele. Não precisa deixar fio longo. E agora a gente passa esse fio por dentro aqui para dar um nó. Vou cortar essa pontinha que ficou ali sobrando do arremate. E agora com a agulha a gente vai puxar esse fio ali por dentro do rabinho. E agora é só cortar esse fio marrom. Podemos tirar aqui o fio e esta parte aqui do rabo já está pronta. Ficou assim, ó, bem bonitinho. Vamos agora para a montagem e costuras do nosso leãozinho. Iniciando então aqui com as patas dianteiras. Vamos posicionar aqui mais para a lateral do corpinho, mas a patinha deve ficar voltada para a frente do corpinho, desta forma. Então, nós vamos cuidar aqui, ó, 1, 2, 3, entre a terceira carreira aqui na parte do corpinho, né, depois que passou ali da cabecinha e pescocinho, e aqui nós vamos cuidar só o alinhamento, para que fique alinhado lá com a orelhinha. Então, é só inserir a agulha no corpinho, eu vou inserir novamente aqui na mesma carreira. E agora a gente passa o fio por entre os pontos ali da última carreira do bracinho. E já posso pegar aqui na carreira de baixo, e a costura é na diagonal, não é em linha reta. Agora eu pego aqui o ponto e o ponto do corpinho da carreira de baixo. Aqui eu vou pegar novamente na mesma carreira, pegando ali o último ponto. E aqui está a posição correta, com o bracinho para frente. Vou pegar agora aqui bem no cantinho desse último ponto e vou dar um nozinho.
Se você quer o leãozinho para brinquedo, pode deixar assim o bracinho soltinho, tanto os bracinhos quanto as perninhas. Mas como eu vou utilizar no mobile de berço, eu vou prender essa patinha aqui, para deixar ela fixa aqui para frente. Então você pode seguir aqui comigo, prendendo o bracinho, ou pode deixar ele daquela forma soltinha. E aí é só dar uns pontinhos aqui na parte interna ali do bracinho, pegando por entre os pontos do corpinho. E aí é só dar os pontos quantos forem necessários para prender da forma certinha e finalizar então. Eu sempre finalizo com um nozinho aqui de segurança. E depois é só esconder o fio e cortar. E agora é só fazer o mesmo do outro lado, cuidando a posição para que fique igual a este lado, e fazer o mesmo, costurando aqui na lateral do corpo. Já estou com os braços costurados, vamos então para a costura das perninhas? A mesma coisa, vamos cuidar aqui a posição. Os bracinhos devem ficar entre as perninhas, desta forma. E aí, cuida o alinhamento aqui para não ultrapassar a linha lá de cima da orelhinha. Ó, está alinhado aqui, então é só iniciar a costura. Vamos fazer a costura, ó, aqui nesta carreira. E aí, vai pegando os pontos aqui da última carreira da perninha e prendendo no corpinho. Sempre cuidando o alinhamento e a posição, se está certinho. Pode ajeitar aqui nesta parte de trás o enchimento para fazer o formato ali certinho. E aqui estou chegando no último pontinho. Vou dar o meu nó. E aqui a mesma coisa, se você fez com o bracinho solto, agora deixa a perninha assim soltinha também. E aí já pode finalizar aqui mesmo. Como eu estou fazendo com os bracinhos presos, as perninhas também vão ser presas. Então, eu vou dar uns pontinhos aqui na parte interna da perninha para prender bem ela. E agora vou dar aquele nozinho de segurança, esconder o nó e cortar o fio. Ajeita já o enchimento ali na parte de trás.
E agora é só fazer o mesmo com a outra perninha. Já está ficando bem bonitinho, não é mesmo? Agora é só prender a outra perninha aqui da mesma forma, costurando do mesmo jeitinho. Pernas costuradas, está faltando apenas o rabinho. Ó como ficou aqui embaixo, bem direitinho a costura. Então vamos posicionar ele sentadinho para verificar a posição certinha aqui do rabinho. E aí, com ele sentado, você posiciona ali o rabinho para verificar a posição certa. E inicia a costura. Só cuidar o alinhamento aqui na parte de trás das costas para que fique centralizado. E aí nós vamos pegando aqui, ó, entre esses pontinhos do anel mágico. E vai contornando então esses pontos, fazendo a costura aqui no corpinho. Verifica antes de encerrar se a posição, ó, está alinhada aqui bem ao centro do corpinho. E aí é só seguir até finalizar a costura. Cheguei aqui no final da costura, é só dar um nó, esconder esse fio e cortar. E ficou bem bonitinho aqui atrás. E chegamos ao final da nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado de criar este lindo leãozinho em amigurumi de crochê. Não é incrível ver como com cada ponto damos vida a peças tão especiais como esta? Agora que você já aprendeu o passo a passo, conte para mim nos comentários onde você pretende usar o seu leãozinho. Será como um brinquedo, em um porta-maternidade, ou irá compor um móvel de berço? Vou adorar saber como você irá utilizá-lo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e compartilhe com outras pessoas que também amam amigurumi. E se você gosta do meu trabalho e quer apoiar o canal, que tal se tornar um membro apoiador? Clique no botão Seja Membro para saber detalhes. Também vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Espero que você tenha gostado de tecer este leãozinho lindo. Ah, lembrando que nós temos uma playlist com a coleção Safari aqui no canal, com outros bichinhos fofos que podem ajudar a compor um lindo mobile. Muito obrigada por assistir e até a próxima aula!